Boa tarde, o meu nome é Andrea Brito e vou apresentar compactação de enrocamentos e misturas de solo-enrocamento para o curso geral sobre aproveitamentos hidráulicos. Aqui está o sumário da sessão. Vamos começar por falar sobre a compactação de enrocamentos. Seguidamente falaremos sobre a deposição em cordão, o colapso por molhagem e o ensaio macro. Em seguida passaremos para a compactação de mistura solo-enrocamento, onde vamos falar sobre algumas equações corretivas que existem na bibliografia e passaremos a ver como é que podemos determinar equações corretivas para ter em conta a presença dos grossos nas misturas. Por fim, falaremos sobre os aterros experimentais. Vamos iniciar pela compactação de enrocamentos. Consideram-se que os materiais são enrocamento quando constituídos por uma granulometria contínua e de preferência extensa em que a fração inferior ao peneiro número 200 da série ASTM não ultrapassa os 12%. O desenvolvimento tecnológico de equipamentos de escavação cada vez mais potentes levou à diminuição dos custos associados à obtenção de enrocamentos. Assim começaram-se a utilizar enrocamentos na construção de barragens. Neste slide podemos ver alguns fatores que influenciam o comportamento reológico dos enrocamentos. Um dos fatores tem que ver com o tipo de elementos rochosos. Outro fator é a estrutura do meio granular e, por último, a modalidade de ensaio. Na compactação de enrocamentos, geralmente faz-se a deposição em cordão. Aqui nesta imagem podemos ver o procedimento incorreto, com bulldozer e descarga direta dos materiais sobre uma camada previamente compactada. E aqui podemos ver o procedimento correto, que é com bulldozer e descarga de materiais sobre a camada que está a ser compactada. Assim, recomenda-se que o material seja descarregado 5 metros antes da frente de aplicação e depois empurrado para a frente de trabalhos por meio de um bulldozer com potência suficiente para arrastar o material transportado até ao talude da frente da camada em construção. Este procedimento deve ser feito para haver a segregação granulométrica do material a compactar, a qual se traduz pela posição dos elementos de maior dimensão na base da camada de construção. Os enrocamentos devem ser compactados em camadas recorrendo a cilindros vibradores de rastro liso. Aqui podemos ver alguns exemplos dessa compactação, com o cilindro compactador vibrador de rastro liso. É prática corrente 4 a 6 passagens com um mínimo de 10 toneladas de força, preferencialmente com 15 toneladas de força de peso de cilindro vibrador. A compactação de enrocamentos deve ser com adição de água igual a 0,25 do volume do material colocado. Adicionamos água para evitar o colapso por molhagem. O colapso por molhagem é a ocorrência de elevadas deformações volumétricas sob tensão constante de um modo muito brusco devido à adição de água, associado a um aumento de fraturação, sobretudo dos contactos entre blocos de enrocamento. Em pequenas barragens, a espessura da camada deve ser inferior a 0,6 metros. A dimensão máxima dos blocos deverá ser inferior à espessura da camada. Passamos agora a falar sobre o ensaio macro, que é um ensaio de controle da compactação de enrocamentos. Inicia-se com uma retroescavadora, marca-se um sítio onde se vai abrir uma cavidade, começa-se a abrir a cavidade, depois põe-se uma tela impermeabilizante e enche-se essa cavidade com água. Não se esquecer que se deve contabilizar qual o volume de água que está a entrar na cavidade. Por último, deve-se pesar o material que sai da cavidade e separá-lo por peneiros. Aqui estamos a ver a separação do material. Com o peso total do material, o volume total da água da cavidade e granulometria, conseguimos determinar o peso volúmico do material.
do enrocamento. Em pequenas barragens, o peso volúmico deverá ser superior a 21 kN/m3. A avaliação da eficiência da compactação de enrocamentos em grandes barragens é efetuada com base na comparação dos valores do peso volúmico de campo com os valores obtidos em aterros experimentais. Passamos agora à compactação de misturas de solo e enrocamento. Consideram-se que os materiais são misturas de solo e enrocamento quando a fração retida no peneiro de 3/4 é superior a 30% e a fração passada no peneiro número 200 da série ASTM é maior que 12%. Algumas causas de deformação das deformações em aterros de misturas de solo e enrocamento são devidas ao tipo de material, que segundo a riologia tem propriedades físico-mecânicas distintas, à heterogeneidade do material, a qual pode conduzir a assentimentos diferenciais importantes, a natureza evolutiva do material, que pode dar origem a assentamentos diferidos ou mesmo a ruptura por diminuição da resistência ao corte do material, a suscetibilidade ao colapso por molhagem, a expansibilidade do material, que pode provocar o desenvolvimento de trações em zonas particulares, devidos também à técnica de espalhamento, que deve garantir a homogeneidade do material, a disponibilidade de colocação de água durante a construção e ou as condições atmosféricas e a metodologia da compactação que deve ser adequada. Na construção de aterros com misturas de solo e enrocamento é usual utilizarem-se procedimentos mistos. Isto significa que utilizamos técnicas construtivas empregues na construção de aterros com enrocamento, como a deposição em cordão, e técnicas de controle usadas no controle de aterros de solos, com o uso de fórmulas corretivas para ter em conta a presença de grossos. Portanto, como técnicas construtivas, utilizamos a deposição em cordão e utilizamos também cilindros vibradores com carga estática por unidade geratriz vibrante superior a 4,5 kN/m. A espessura das camadas deverá ser inferior ou igual a 0,5 metros e a dimensão da partícula de maior dimensão deve ser 2/3, deve ser inferior ou igual a 2/3 da espessura da camada. O número de passagens de cilindro vibrador deve ser de 6 a 8 passagens. No caso de haver materiais evolutivos, deve-se produzir fraturação das partículas mais grosseiras em obra, recorrendo, por exemplo, a cilindros de pés de carneiro e menores espessuras de camada. No controle da compactação de misturas de solo e enrocamento, é usual utilizarem-se ensaios mini-macros, que são idênticos aos ensaios macro que falámos dos enrocamentos, só que são com uma cavidade de menores dimensões. Aqui podemos ver algumas fotografias do processo de realização deste tipo de ensaio, tal como para os enrocamentos. No ensaio macro, este é um tamanho mais diminuído, mas com o peso total do material, o volume total da água da cavidade, a granulometria e o teor em água das frações, conseguimos determinar o peso volúmico do material e o teor em água da mistura integral. Outro ensaio muito utilizado no controle da compactação de solos e de misturas de solo e enrocamento é os ensaios de garrafa de areia, que permitem determinar o peso volúmico seco in situ de solos no estado natural ou compactados, com base na substituição do volume de solo retirado de um furo por igual volume de areia de variedade conhecida. Existe a garrafa de areia pequena, em que 80% de elementos passam no peneiro ASTM de malha quadrada de 19,0 mm de abertura. O diâmetro da cavidade feita para esta garrafa de areia é da ordem dos 10 cm e a sua profundidade é da ordem dos 15 cm. Depois existe a garrafa de areia grande, em que 80% de elementos passam no peneiro ASTM de malha quadrada de 38,1 mm de abertura e o diâmetro da cavidade a abrir para realizar este ensaio deverá ser de cerca de 20 cm e uma profundidade de cerca também de 20 cm.
Aqui podemos ver algumas fotografias ilustrativas do processo de realização de ensaios de garrafa de areia. Portanto, abre-se uma cavidade com as dimensões para aquela garrafa de areia, coloca-se a garrafa de areia e despeja-se a quantidade de areia para aquela cavidade. E depois, com o peso total do material da cavidade, o peso total da areia de variedade conhecida e o teor em água do material recolhido, que vai para a estufa, conseguimos determinar o peso volúmico do material e o teor em água. Para misturas de solo e enrocamento, existem ensaios de garrafa de areia gigantes. Aqui podemos ver uma dessas garrafas nestas imagens, a realização de um ensaio de garrafa de areia para misturas de solo e enrocamento, e também com o peso total do material da cavidade, com o peso total da areia da variedade conhecida, o teor em água do material recolhido e a granulometria, conseguimos determinar o peso volúmico do material e o teor em água da mistura integral. Conforme referi, no controle da compactação há que ter em conta a presença dos grossos. Para isso, é usual utilizarem-se equações de correção dos resultados do material integral. Aqui podemos ver algumas que existem na bibliografia, que são todas em função do peso volúmico seco máximo da fração fina e das percentagens de material fino e grosso, e depois algumas têm uns fatores corretivos para terem presença, dimensão das partículas. Aqui podemos ver a equação de correção dos resultados do material integral mais usada por o LUNEC. Aqui podemos ver a expressão para o peso volúmico seco máximo da amostra integral e nesta figura a expressão para o teor em água ótimo da amostra integral. Mas as equações existentes na bibliografia são genéricas, não estão aplicadas a um determinado material. Quando queremos determinar especificamente equações corretivas para um material que nós vamos trabalhar, é usual fazer determinação dessas equações corretivas. Agora vamos passar a apresentar o exemplo de determinação de equação corretiva para a barragem de Odelouca, que se localiza no concelho de Silves e que tem este tipo de material nos seus maciços estabilizadores. É uma barragem de aterro zonada, com uma altura acima da fundação de 76 metros e uma capacidade de 157 hectómetros cúbicos. Aqui podemos ver o fuso granumétrico das misturas de solo e enrocamento usadas nesta barragem. E aqui podemos ver algumas fotografias da fase de construção, aqui a compactação do núcleo e aqui a compactação dos maciços estabilizadores. Para a determinação das equações corretivas utilizaram-se duas técnicas de ensaio. A primeira foi os ensaios de compactação por vibração. Aqui podemos ver algumas fotografias do molde e do compactador utilizado. E também utilizamos ensaios de apilamento no compactador Tony Technique, que é um compactador de grandes dimensões que permite utilizar um molde gigante. Nestas figuras podemos ver os resultados obtidos para as curvas de compactação, para os ensaios de vibração e para os ensaios de apilamento, para algumas misturas estudadas. Com estes resultados podemos comparar as fórmulas tradicionais de correção de resultados com as obtidas nos ensaios. Aqui os pontos nestas figuras representam os ensaios de vibração e de apilamento que foram realizados e as retas e curvas representam as equações corretivas que existem na bibliografia que estão aqui representadas.
Conforme nós podemos ver, não representam bem não reproduzem bem os resultados obtidos experimentalmente. Então, como é que nós conseguimos determinar as formas de correção? Utilizamos um método de Donaghy e Torrey, desenvolvido por estes autores, e que tem a ver com encontrar as equações que correlacionam o coeficiente de interferência na densidade com o grau de compactação da fração fina. Quando nós determinamos este grau de compactação da fração fina, então podemos determinar o peso lúmico seco da amostra integral com esta expressão aqui em baixo. Mesmo procedimento agora para determinar o teor em água. O objetivo é para várias percentagens de grossos determinar a função que correlaciona o fator corretivo do teor em água ótimo com essa percentagem de grossos, e depois, determinando o fator corretivo do teor em água ótimo, conseguimos, através desta expressão, determinar o teor em água ótimo da amostra integral. Aqui podemos ver as equações determinadas para os ensaios de vibração e ensaios de apilamento para a determinação do coeficiente de interferência na densidade. Aqui podemos ver a comparação nesta figura dos resultados de Donaghy e Torrey para umas misturas de solo e enrocamento que os autores utilizaram. A azul clarinho e a vermelho podemos ver os resultados obtidos pós materiais de Odloka, tanto para os ensaios de vibração a vermelho como os de apilamento a azul. E conforme temos aqui também o peso volúmico seco máximo dos finos, e podemos ver que se utilizarmos a equação corretiva de Donaghy e Torrey, não representam bem os resultados obtidos para o Odloka. Aqui podemos ver as expressões, comparação das expressões do Donaghy e Torrey relativamente ao teor em água da amostra integral com as obtidas nos ensaios. E utilizamos um novo método, considerando que o teor em água dos finos é dado por esta expressão aqui em cima, e determinamos novas equações de correção para os ensaios de vibração e os ensaios de apilamento. E aqui está a reprodução de todos, da variação do teor em água da amostra integral em função da percentagem de grossos para todos os ensaios efetuados. Depois fizemos a aplicação das fórmulas corretivas aos resultados dos aterros experimentais. Utilizamos amostras de 17 garrafas de areia com 8 passagens de cilindro vibrador de rastro liso. E aqui podemos ver o proctor de referência dos finos, e aqui os resultados obtidos com os ensaios. A verde estão a metodologia de Donaghy e Torrey, ou seja, as equações originais que foram utilizadas para outro material, e dentro deste quadradinho, que podemos ampliar, encontram-se os resultados para os ensaios de vibração e de apilamento realizados para os maciços de Odloka. Conforme podemos ver, eles tendem para conforme vai diminuindo o teor em água, tendem para o ponto máximo dos finos. A aplicação das fórmulas corretivas aos resultados dos aterros experimentais também nos permitem verificar que, se considerarmos os ensaios de apilamento e de vibração realizados, a barragem foi compactada próxima do ótimo,
Ao passo que, se considerássemos a metodologia Donnelly e Torrey, a barragem tinha sido compactada do lado úmido cerca de 2,5% de dióxido de teor em água, o que na realidade não aconteceu, porque era visível que os materiais estavam próximos do ótimo. Portanto, a metodologia desenvolvida pelos ensaios de vibração e de apilamento revelam melhor as condições de compactação daqueles aterros. Passamos agora a falar sobre aterros experimentais. O ajuste da curva de compactação no campo com a de laboratório para os solos e para as misturas de solo e enrocamento deverá ser feito através da realização de aterros experimentais. Para um dado equipamento e para um dado solo, existe uma combinação ótima da espessura das camadas e do número de passagens do cilindro compactador, de modo a fornecer o grau de compactação requerido com a máxima economia. A realização dos aterros experimentais tem em vista a aferição das metodologias construtivas e dos métodos e critérios de controle de execução dos aterros definitivos. Assim, percebe-se caracterizar as técnicas experimentais a adotar, os materiais quanto às suas propriedades de índice e de compactação, os procedimentos de exploração das manchas de empréstimo, os procedimentos de colocação no local dos aterros, a espessura das camadas, a energia de compactação a aplicar, a qual é dependente do tipo de equipamento utilizado, do número de passagens do equipamento e da espessura das camadas. Também se pretende caracterizar métodos e critérios de controle. Como é que se procede à realização de aterros experimentais? Devem-se colocar diversas faixas idênticas entre si, mas com diferentes teores em água, diferentes espessuras de camada, geralmente cerca de 3 espessuras. A largura da faixa deve ser mais ou menos 6 metros e o comprimento do aterro várias dezenas de metros. A espessura de camada para um cilindro de pés de carneiro deve ser entre 0,25 a 0,30 metros. Já para um cilindro vibrador, a espessura da camada aumenta para 0,40 a 0,50 metros. Contudo, a dimensão máxima da partícula deverá ser inferior ou igual a 2/3 da espessura da camada. A preparação dos aterros experimentais deve executar a preparação do terreno. Devemos de colocar 2 camadas de 0,3 metros de espessura compactadas do lado seco com 12 passagens de cilindro. E depois é que poderemos executar os aterros experimentais. E consistem em deposição e espalhamento com bulldozer, com eventual homogeneização com grade de discos e ligeira correção do teor em água. Depois devemos de compactar com 4, 6 e 8 passagens de cilindro compactador, realizando após cada um dos números de passagens e em 3 posições distintas dos seguintes ensaios: determinação do peso volúmico seco pelo método da garrafa de areia, determinação do teor em água através do método Speedy, por exemplo. Agora, passando a fazer uma recapitulação da matéria que foi dada. Assim, na compactação de enrocamentos, recomenda-se que o material seja descarregado 5 metros antes da frente de aplicação e depois empurrado para a frente de trabalhos por meio de um bulldozer com potência suficiente para arrastar o material transportado até ao talude da frente da camada em construção. Ou seja, pretende-se realizar a deposição em cordão. Os enrocamentos devem ser compactados em camadas recorrendo a cilindros vibradores de rastro liso. É prática corrente 4 a 6 passagens com um mínimo de 10 toneladas de força, mas preferencialmente com 15 toneladas de força de peso de cilindro vibrador. Os enrocamentos devem ser compactados com adição de água igual a 0,25 do volume do material colocado. Em pequenas barragens, a espessura das camadas devem ser inferiores a 0,6 metros. E a dimensão máxima dos blocos deverá ser inferior à espessura das camadas.
Em pequenas barragens, o peso volúmico deverá ser superior ou igual a 21 kN por metro cúbico, e a avaliação da eficiência e da compactação de enrocamentos em grandes barragens é efetuada com base na comparação dos valores do peso volúmico de campo com os valores obtidos em aterros experimentais. No controle da compactação de enrocamentos, geralmente utiliza-se ensaios macros para determinação do peso volúmico. Aqui vemos algumas imagens desse ensaio. Relativamente à compactação de misturas de solo e enrocamento, é usual utilizarem-se procedimentos mistos, isto é, técnicas construtivas empregues na construção de aterros com enrocamentos e técnicas de controle usadas no controle de aterros de solos, como o uso de fórmulas corretivas para ter em conta a presença de grossos. Na construção de aterros com misturas de solo e enrocamento é usual utilizarem-se cilindros vibradores com carga estática por unidade de geratis vibrante superior a 4,5 kN por metro. A espessura das camadas deverá ser inferior ou igual a 0,5 metros e a dimensão máxima da partícula deverá ser inferior ou igual a 2/3 da espessura da camada. No controle da compactação de misturas de solo e enrocamentos, é usual utilizarem-se ensaios mini e macro ou ensaios de garrafa de areia gigantes. Há que corrigir os resultados para ter em conta a presença dos elementos grosseiros, por isso na bibliografia existem diversas equações corretivas, conforme nós podemos verificar aqui. As mais usadas pelo LUNEC são estas duas expressões que estão do lado direito, mas o ideal será deduzir equações corretivas através de ensaios de compactação por vibração ou ensaios de apilamento no compactador Tony Technique. Aqui nós deduzimos as fórmulas de correção e depois conseguimos determinar o peso volúmico seco máximo da amostra integral. Com as equações que relacionam o fator corretivo do teor em água, nós conseguimos depois determinar, para várias percentagens de grossos, o teor em água da amostra integral. Finalizamos com os aterros experimentais. A realização destes aterros tem em vista a aferição de metodologias construtivas e a aferição de métodos e critérios de controle da execução dos aterros definitivos. Geralmente constroem-se diversas faixas idênticas entre si, mas com diferentes teores em água e espessuras de camada. Geralmente utiliza-se cerca de 3 espessuras diferentes. A largura da camada deve ser da ordem dos 6 metros. Para os cilindros de pés de carneiro, as espessuras da camada deverão ser de 0,25 a 0,30 metros. No caso do cilindro vibrador, as espessuras podem subir para 0,40 a 0,50 metros. Contudo, a dimensão da máxima partícula deverá ser inferior ou igual a 2/3 da espessura da camada. Aqui está a bibliografia consultada para realizar esta sessão. Muito obrigado pela atenção.